tudo bem? Eu sou Emanuele Góes e vim aqui dialogar com vocês um pouco para fazer esse diálogo, né, nesse mini curso que foi construído pelas pesquisadoras Larissa e Geise sobre feminismo negro na América Latina, né, pensando as questões que estão aí entre no debate, né, do que a gente está pensando como novas epistemologias. E aí, para mim, ficou essa discussão da intelectualidade negra, o pensamento feminista negro em foco. Bem, primeiro eu vou falar, né, eu sou da minha formação, eu sou enfermeira de formação, fiz mestrado em enfermagem, doutorado em saúde pública e aí, com isso, também me tornei epidemiologista, né? Então, eu não sou desse campo mais teórico, mas sou militante do movimento de mulheres negras e venho construindo o debate da intelectualidade no campo da saúde, né? No campo da saúde e mais especificamente no campo da saúde pública, observando os cenários a partir dos dados epidemiológicos para fazer o debate da desigualdade, do racismo, do sexismo e as suas intersecções. Bem, ser uma intelectual negra no Brasil é um desafio bastante intenso, né? E grande, porque a gente o tempo inteiro tendo que se afirmar como uma feminista negra e como uma intelectual, sobretudo quando a gente, que aí vai adensando quando a gente traz outras categorias, vamos dizer assim. Eu sou enfermeira, não sou do campo das ciências humanas, né? Da sociologia, da história, da antropologia. Dentro da saúde pública, eu sou epidemiologista, que trabalha também num campo mais pensando no campo mais dos quantitativos, e aí as pessoas pensam que você não, quando você elabora demais, teoricamente, as pessoas pensam que você é do outro campo, porque a saúde coletiva, ela tem saúde pública, ela tem três áreas, ela está nela faz parte a antropologia, a ciência política e a epidemiologia. Então, quando a gente elabora demais, as pessoas pensam, teoricamente, as pessoas pensam que somos da antropologia, sobretudo. Mas e aí eu queria trazer um pouquinho dessa experiência também porque esses enfrentamentos que a gente faz, né, dentro da academia, essas tensões também para disputar, não só disputar narrativa, mas disputar esse espaço que o intelectual parece que tem que estar sempre em um campo específico da ciência, né? E aí eu posso me recordar e partilhar com vocês aqui, me recordo e partilho com vocês aqui, logo quando eu entrei no doutorado, que eu apresentei meu estudo, que era racismo e aborto, né, a tese que eu defendi recente, e as pessoas, quando me viam, né, desse jeito, com essas apresentação, né, de pulseira, né, roupa colorida e tal, pensavam sempre que eu era da antropologia, porque as pessoas, né, na antropologia são mais liberais, no sentido de são mais livres e quando a gente entra na universidade também vamos passar por essa hierarquia, né? Se você entrou como uma pessoa negra que entra no curso de saúde coletiva, ela provavelmente vai estar no campo da antropologia, não vai estar no campo mais próximo das exatas, que é a epidemiologia, né? Que trabalha com estatística, trabalha com dados quantitativos, trabalha com números, né? Então, o tempo inteiro eu era abordada, quando eu entrava na aula, as pessoas sempre perguntavam se eu estava fazendo a disciplina de epidemiologia por algum motivo, porque achava que eu era da antropologia. Aí eu sempre dizia, não, eu sou da epidemiologia. Então, a gente tem várias frentes, né, que a gente precisa enfrentar, e tudo isso tem a ver com... o batom aqui tá sujo.
o racismo e o sexismo, né, e a intersecção dessas duas opressões, como ela impacta, né, a nossa forma de agir, pensar e decidir, porque muitas vezes podemos até decidir, achamos que temos capacidade de seguir um caminho, mas essas opressões elas nos desvirtuam desse caminho. Eu falo isso porque eu agora como doutora, né, e aí sempre estou pensando e direcionando os diálogos com pessoas que têm interesse em estudar saúde pública, saúde da população negra, racismo, saúde, direitos reprodutivos, esse campo todo que eu atuo. E aí eu falo assim, olha, eu só posso ajudar se for para pensar na epidemiologia. E as pessoas sempre, e as mulheres, né, que na verdade são mulheres, que eu sempre dialogo, mulheres negras, elas sempre acham que a epidemiologia não é possível, porque é um campo bem restrito e bem, bem visualizado num perfil de homem branco do Sudeste. Então tem todo um perfil que ainda é mais definido do que em relação às outras áreas. Né? Todas as áreas na academia a gente precisa fazer as rupturas intelectuais, né, no campo, trazendo dimensões de outros diálogos marginalizados, precisa trazer para o centro da universidade, centro da academia, mas aí, como eu falei, tem áreas que elas são mais, né, as áreas de exatas são áreas que têm essa resistência. E não é a resistência somente da área, mas como a gente também, como somos vistas pela incapacidade de produzir quando tem a ver com questões mais distantes da questão emocional, com bem aspas, e mais próximo da razão, mais próximo do exato, né? Então, que requer supostamente uma elaboração nesse campo, né, da questão exata. E aí nós nos colocamos sempre que não somos capazes ou não temos afinidade. Na verdade, não sabemos de fato se é isso mesmo. O que a gente tem é um distanciamento causado por fatores outros, muitas vezes, né? O racismo, o sexismo, que desde da escola, do colegial, diz pra gente que mulher tem mais afinidade com outras áreas, com português, né? A mesma história, e que matemática, física, química tem a ver com os meninos. Então, tudo isso tem relação também nessa discussão da nossa entrada nas áreas. E aí eu estou falando sobre isso porque é a minha forma de pensar intelectualidade. Mas, e aí eu tenho que ressignificado para algumas mulheres negras que eu dialogo, vamos dialogar melhor, vamos conversar melhor sobre isso, será que isso é isso mesmo? Porque também tem essa questão do que nos impõe em relação a quais os lugares que nós devemos estar, né? Já que você está na academia, você deve estar neste lugar, não neste. Então, essa determinação que a estrutura racista nos condiciona, né? E aí, pensando nesse campo, eu venho trabalhando, olhando essa questão, né? A participação das mulheres negras. Eu não é um estudo, mas eu vou fazendo um olhar sobre, né? Lendo um pouco sobre isso, a participação das mulheres negras nas áreas mais duras, né? As áreas exatas e a epidemiologia. Na epidemiologia, venho tentando também romper com essa leitura tão eurocêntrica, né, da epidemiologia clássica. E aí venho trazendo discussões, por exemplo, da teoria interseccional, como a gente observar os números, como fazer análises metodológicas, pensando na teoria interseccional. Isso sou eu na academia. E aí eu vou trazendo essas experiências da militância, do movimento de mulheres negras, aonde também atuo, para o debate da disputa, né, de perspectivas, né, teóricas e aplicáveis à metodologia também, as metodologias epidemiológicas.
E aí, essa é a nova forma que eu venho tentando fazer entradas. Eu tô focando, eu tô repetindo muito isso, mas é porque eu quero pensar, eu não quero me deslocar do meu campo de atuação, do meu campo de ativismo, do meu campo de pesquisa para falar desse lugar de intelectual negra, né? E porque isso me forjou, eu fui formada com leituras e com mulheres, né? Negras, é, como uma feminista negra. Mas como eu pego essa leitura, essa forma de vida, essa forma de olhar o mundo, essa forma de observar as coisas no meu campo de atuação, não só no meu campo de estudo de pesquisa. Porque a gente não. Porque parece que não se enquadra em determinadas áreas e a gente precisa é, trazer esses elementos para que essa nossa forma de olhar também seja se manifeste no na nossa forma de escrever ou na nossa forma de abordar os estudos, né? Parece que só se enquadra em determinado espaço, ou lugar, ou área. E, no entanto, se a nossa forma de ver é desse jeito, a gente precisa que isso também se apresente na nossa produção acadêmica, né? Não dá para a gente fazer o discurso no ativismo, o discurso nos espaços de militância e isso não se manifestar na escrita ou não se manifestar na nossa produção científica, né? E esse é o meu engajamento no momento em que eu venho travando comigo e com a academia, né? De pensar a partir disso, descolonizando, e aí descolonizando vários pensamentos e práticas no campo da saúde. É, esse descolonizar tem a ver com a retomada de como foi, e aí eu estou pensando agora um pouco mais na prática mesmo como enfermeira, né? Em relação à saúde da mulher, em relação a como as mulheres negras são tratadas no serviço de saúde, que tem a ver com essa prática colonizada, né, que vai apresentar para a gente em dados que são as mulheres negras, as que, por exemplo, isso já está bem reverberado por aí, que são as mulheres negras que recebem menos anestesia na hora de um procedimento em relação ao parto. Mas também, se a gente for investigar, e aí eu estou falando empiricamente, não tenho nenhuma pesquisa, que são as mulheres negras também que estão em situação de vulnerabilidade em relação a procedimentos excessivos, né? E quando necessitam de procedimentos, a medicalização ela não ocorre com as mulheres da mesma forma. Então, apesar das mulheres brancas, em relação ao parto humanizado, discutir que precisam realizar menos cesárea, as mulheres negras, as cesáreas, elas ocorrem em última instância, né? Os casos de morte materna que a gente tem emblemáticos têm a ver com a falta de realização de cesárea no tempo correto. Então, essa falta de iniciativa para garantir a nossa vida precisa ser visto, né, quando a gente pensa em descolonizar as práticas de saúde. Quem você deixa viver, quem você deixa morrer. As práticas de saúde colonizada, ela tem esse pré-requisito. Não é que você, profissional, e o profissional aprenda isso de forma onde eu vou encontrar isso em um documento, mas as normas que estão estruturadas pelo racismo, assim como o racismo também não tem nenhum documento dizendo que você pode praticar o racismo, mesmo assim a gente vive o racismo institucional no Brasil, por conta da sua estrutura, do sistema escravocrata que o Brasil passou e ainda permanece no mesmo modelo do sistema, faz com que profissionais de saúde tomem algumas decisões com base nesse ensino, nesse aprendizado colonizado. E aí a ideia é que a gente possa ressignificar o aprendizado e descolonizar as práticas de saúde, que tem a ver
com esse pensamento, né? Com esse pensamento feminista negro que vem mostrar para a gente as nossas demandas, mostrar para a gente a nossa perspectiva e nosso modo de viver, de pensar, de atuar. E então eu venho fazendo essa conexão e a prática na ginecologia, por exemplo, tem se apresentado ao longo do tempo, né? São as mulheres negras, as pessoas, não só as mulheres negras, mas as pessoas negras, os homens também, mas em relação à ginecologia, né? Que é a saúde da mulher, as mulheres negras experimentam essa violência porque tem a ver com os nossos corpos que foram cobaias em um determinado momento da história de forma legítima, né? A gente sabe que esse risco de sermos cobaias em situações na atualidade, na contemporaneidade, é muito mais difícil de você identificar e relatar isso, mas na história, com registro, que teve um marco histórico, a gente sabe que o pai da ginecologia moderna, que é o doutor Myron Sims, ele realizava procedimentos cirúrgicos para a descoberta descobertas de procedimentos para a melhoria da saúde das mulheres, procedimentos cirúrgicos, né? Que pudesse melhorar a saúde das mulheres, e utilizava as mulheres negras escravizadas do sul dos Estados Unidos. Então, a gente tem essa experiência. O que ele fazia? Além de... era cobaia, mas como assim? Era cobaia... além do mais, eram realizados procedimentos cirúrgicos sem anestesia. Então, a gente pode observar que isso tem uma história. E aí a gente precisa descolonizar esse conhecimento, essa prática, essa atuação, né? E aí precisa recontar a história. E é esse o nosso papel também na academia, né? Como feministas negras, ativistas, precisamos mudar, fazer do discurso também, o discurso ele se tornar parte da prática das pessoas, né? E aí, como a gente faz com que isso se torne possível, refazendo alguns caminhos. E aí a violência obstétrica apresenta para a gente esse cenário, mas quando a gente apresenta, a gente feminista negra, pesquisadoras negras, apresentamos os dados relacionados às mulheres negras, a gente tem uma outra dinâmica, a gente tem outras demandas que tem a ver com esse processo do racismo estruturado nos países que sofreram com a escravidão, né? As diásporas. E não só diáspora, a África também. Mas eu não sei se eu estou fazendo um diálogo que me foi solicitada, encomenda dessa aula, mas é porque eu estou querendo fazer essa conexão com o que eu estou vivendo e com o que eu estou pensando de processos que não sejam inalcançáveis, no sentido de mudança de cenário, mudança de perspectiva, e de mudança mesmo de uma nova forma de atuar no caso da saúde, né? E não é somente apresentar os números, mas é porque esses números são assim, né? E tem a ver com tudo isso. E por que eu estou falando disso num curso de feminista, um curso para feminismo, sobre feminismo negro? Porque é uma demanda do movimento de mulheres negras, né? A saúde reprodutiva, os direitos reprodutivos das mulheres negras é uma demanda do movimento de mulheres negras no Brasil e nos Estados Unidos, né? E de mulheres indígenas e de mulheres da América Latina, que vai denunciar todo o tempo, né, ao longo da história, como a violação de direitos reprodutivos, a violação do direito à saúde reprodutiva tem sido pauta da luta feminista, né? Tem sido pauta do movimento feminista. Então, não é uma coisa desconectada. Eu tenho esse arcabouço teórico do que é a perspectiva do feminismo negro, a perspectiva do arcabouço teórico, da visão de mundo, das perspectivas feministas negras, e como isso se dá quando a gente vai fazer um engajamento numa pauta específica, no caso, na pauta dos direitos reprodutivos.
E aí a gente vai observar a história, quando a gente vai olhar para trás em relação ao Brasil, são as mulheres negras que denunciam o Brasil o tempo inteiro em relação, e aí não só o Brasil, mas que história semelhante em um momento anterior também nos Estados Unidos, que vai mostrar que as mulheres denunciam em relação à esterilização, em relação à mortalidade materna, né? Aborto em determinado momento como um direito, não foi uma pauta do movimento de mulheres negras, apesar de reconhecer que são as mulheres negras que morrem mais de aborto inseguro, mas não entrou como uma pauta que tinha a ver com a população, que é a questão da esterilização, né, que tem a ver com o controle dos corpos e o controle de um grupo populacional marginalizado. Então, o feminismo negro nos dá suporte para pensar isso, né? Porque o feminismo negro ele olha esse corpo mais estendido, esse corpo comunidade, esse corpo que ele olha o entorno todo. Então, a perspectiva do feminismo negro, a perspectiva interseccional, por exemplo, nos ajuda a elaborar novos conceitos dentro da saúde, né? Da saúde reprodutiva. É por isso que feministas do campo da saúde reprodutiva, a Loretta Ross, por exemplo, dos Estados Unidos, estadunidense, afro-estadunidense, ela vai elaborar o conceito de justiça reprodutiva a partir do conceito do feminismo interseccional, a partir do feminismo negro, né? Então, ela vai pensar que essa justiça reprodutiva ela tem a ver com a nossa forma de estar no mundo, em um mundo de opressão, em um mundo que nos coloca numa situação de marginalidade e que a gente precisa equalizar isso para ter direito. Então, observando as intersecções, né? E aí vem esse conceito de dialogar. Interseccionalidade dialogando com a justiça reprodutiva, que tem as discussões da hierarquia reprodutiva, quem pode parir, quem não pode parir, que tem a ver com as opressões reprodutivas, né? Parir para algum objetivo, que no caso as mulheres que pariam para manter a economia, e aí no período da escravidão, e por isso muitos dos abortos também tinham a ver com isso. E ainda tem, né, as mulheres a Angela Davis vai fazer em seu livro Mulheres e Classe, Raça e Classe. Ai, meu Deus, desculpa. Eu esqueci o título do livro. O livro de Angela Davis vai trazer essa questão, né, das motivações do aborto, que não é só um direito, o corpo, né, o corpo em si, mas é o que a gente espera quando a gente engravida em uma sociedade onde estamos em situação de vulnerabilidade, de marginalidade, onde o racismo ele estrutura e você está todo o tempo em risco, e aí você pensa, como eu vou ter um filho nessa situação? Então a gente precisa dessa correção de justiça, da equidade, da superação do racismo para que a gente avance para o direito reprodutivo. Por isso que as ativistas negras dos Estados Unidos, no campo dos direitos reprodutivos, atuam no campo pensando no conceito de justiça reprodutiva, porque traz os elementos do feminismo negro, a teoria interseccional, que faz parte, como pressuposto teórico para pensar estratégias de acesso, né, a serviços de saúde, estratégias de superação da violação dos direitos reprodutivos. Então, eu estou chegando ao final, eu não sei se eu trouxe o que me foi encomendado pelas meninas, mas um pouco, eu pensei um pouco nisso, né, de não focar, porque vocês devem ter outras aulas que vai trazer, ou teve, né, aulas que conceituou muito mais do que o que tem
empiricamente, né, teoricamente, esses conceitos sobre feminismo negro e a questão, sobretudo na América Latina, mas eu fiquei pensando em como isso se estruturou e se estrutura na minha forma de olhar, na minha atuação como pesquisadora negra no campo da saúde. Né? Então, eu quero ser reconhecida como uma intelectual negra, mas a partir desse lugar de uma pesquisadora no campo da saúde, da epidemiologia. Né? Então, e isso me ajuda a olhar várias questões que vão encontrar respostas nesse processo e as suas rupturas têm a ver com esse embasamento teórico e embasamento prático, né, de como uma militante do movimento de mulheres negras, me dá suporte para olhar e fazer o debate pensando em novos paradigmas, em novas perspectivas e novas formas, inclusive, de bem viver. Então, eu me coloco à disposição para diálogos posteriores e espero que a minha conversa aqui com vocês tenha dado algum horizonte, né? Não tenha feito uma tempestade de ideias, porque eu estou em um momento de escrever muito, de pensar muitas coisas, então isso tem a ver também com a forma como eu faço o diálogo atualmente. E então é isso. Um beijo, mais uma vez agradeço o convite e me sinto muito feliz em participar desse processo maravilhoso. Sei que são muitas mulheres inscritas, o Brasil inteiro fez inscrição para participar desse processo lindo, que seja um primeiro de muitos e que seja sempre convidada a participar e a dialogar com vocês. Um beijo e até breve. O meu e-mail, contato, caso vocês queiram, as coordenadoras aí do curso podem mandar para vocês, ok? Beijinho e até breve.